pensamento. Olha, muita gente imagina que o comportamento compulsivo está apenas associado a drogas e álcool. Só que a compulsividade pode estar ligada a outras situações que provocam prazer, como fazer compras ou passar horas em frente ao computador. Quem não conhece pessoas que compram de forma compulsiva, estouram o limite do cartão de crédito, do cheque especial e ainda a conta do banco? Para esclarecer todas as dúvidas, falar sobre, inclusive, tratamento para a compulsão, hoje nós vamos bater um papo com o psiquiatra Ciro Massi. Está com a gente de novo aqui no programa. Será que eu sou compulsivo? Bom dia, Ciro. Tudo bem? Como vai? Muito bom estar aqui. Olha, então, existem dois tipos. A gente tem que diferenciar dois tipos de comportamento. Uma coisa é o indivíduo ser viciado em alguma coisa. O vício pode ser em qualquer coisa. Por exemplo, ele pode ser por álcool, pode ser por droga, pode ser por atividade física. Tem gente que é viciada em fazer 2, 3, 4 horas, acaba até se prejudicando de tanta atividade física. É raro, mas acontece. Quer dizer, não respeita os limites do próprio corpo. Não né? respeita os próprios limites, né? Tá viciado naquele comportamento. Existe um outro tipo de comportamento que ele tem por objetivo evitar um certo tipo de pensamento. Então, acho que todos nós, por exemplo, já tivemos essa experiência de passar um pensamento que é desagradável dentro da sua cabeça e você, por exemplo, começa a cantar, você muda de assunto, você liga o rádio, você vai para a televisão, você sai andando, enfim, você usa algum ritual, essa é a palavra-chave, para tirar aquele pensamento da tua cabeça. Então, a maioria dos comportamentos chamados compulsivos, eles são feitos para isso, para retirar alguma coisa da sua cabeça. Então, são dois problemas que são imbricados. Acabam se encaixando, né? Mas o psiquiatra, o especialista, ele vai ter que diferenciar qual é a origem. Se é um ritual para afastar algum pensamento da cabeça ou se o indivíduo acabou ganhando uma compulsão, não para afastar alguma coisa, mas porque ele se habituou em excesso. Então, ele precisa cada vez mais daquele comportamento para sentir prazer. Então, eu tenho que dissociar as coisas, na verdade. A compulsão e manias. Seriam manias? Não é bem mania. Mania é outro termo técnico, termo, né? Não, mas seria vício. Vamos chamar assim de vício, para dar um termo bem popular. Né? Não é bem vício, mas uma dependência. Né? Uma dependência do comportamento. Por exemplo, o indivíduo obtém prazer entrando lá no seu Facebook, conversando com os amigos, fazendo novas amizades, tendo novos contatos. Agora, se ele passar 4, 6, 10 horas por dia ligado no Face, né, esquecer sua própria família, e esse é um critério muito importante. O comportamento compulsivo, e tanto o comportamento compulsivo quanto o comportamento de dependência, eles acabam atrapalhando a sua rotina, eles acabam atrapalhando a sua vida familiar, a sua vida social, às vezes até o trabalho. O indivíduo tem um determinado comportamento que ele está tão envolvido com aquilo que esquece de trabalhar, né? Então, se o indivíduo lá passa 6, 10 horas ligado, por exemplo, no videogame, ligado, por exemplo, no Facebook, ligado em qualquer coisa que retire dele a sua liberdade de fazer as coisas que ele precisa fazer, bom, isso é um problema. O Léo, o senhor falou sobre esse vício que as pessoas têm por Facebook, por redes sociais. Hoje é muito comum a gente ir num restaurante, observar a mesa do lado, tem 3, 4 pessoas sentadas ali e elas não estão conversando. Elas estão cada um voltada para a tela do seu telefone, do seu iPhone, do seu aparelho, somente ligado na rede social e não trocam uma palavra entre si. Isso é cada vez mais comum no transporte público, no ônibus, no metrô, às vezes pessoas andando pela rua e o celular ali na mão e a pessoa conectada naquele mundo, na tecnologia, alheia a tudo que está acontecendo ao seu redor. É verdade, nós estamos perdendo essa capacidade. Isso não é bem uma dependência, isso é mais um hábito social que nós vamos ter que, com o passar do tempo, corrigir. Né? Se você prestar atenção em outros países que cultivam muito mais o relacionamento entre as pessoas, isso não acontece tanto, não. Isso é uma coisa que está acontecendo muito. Os países de cultura oriental. Tanto os países de cultura oriental, como alguns países, por exemplo, da Europa, que a gente pode observar, isso não está acontecendo com tanta frequência quanto a gente vê por aqui. Né? Na verdade, é de mau tom, é feio fazer esse tipo de coisa. Né? É evidente, quem vende esse tipo de tecnologia está mais interessado em que as pessoas não conversem, que elas fiquem lá ligadas naquela coisa conectadas daquela forma. Conectadas o tempo todo. Mas a gente precisa botar um basta nisso, né? Quer dizer, a gente precisa recuperar essa capacidade de relacionamento humano. Só para completar essa capacidade de relacionamento humano, a importância dele, existe um tópico dentro de saúde mental que a gente chama de inteligência emocional, né? Quer dizer, a capacidade que você tem de lidar com as suas próprias emoções é um fator determinante para a sua saúde física
e para a sua saúde mental, até mesmo para a sua capacidade de trabalho. As pessoas que têm melhor inteligência emocional têm melhor desempenho profissional. Pois bem, dentro das capacidades de inteligência emocional está o quê? Relacionamento autêntico com as pessoas, né? Então, esse equipamento é um problema, sim, mas ele não se enquadra nessa dependência, ele não se enquadra no transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno psiquiátrico mesmo, mas se enquadra numa saída de prumo que nós estamos tendo, né? Numa perda dessa qualidade de inteligência emocional, que é se relacionar com as pessoas de uma maneira afetiva, de uma maneira autêntica. Tem um preditor de saúde que foi estudado nos Estados Unidos, trava-língua, né? Estudado nos Estados Unidos, que diz o seguinte: você tem uma pessoa na sua vida, ou mais, que você possa ligar às 3 ou 4 da manhã, se você tiver um problema pessoal e você precisar falar com alguém? As pessoas que dizem sim, eu conto com esse tipo de relacionamento, têm melhor saúde. É um preditor de saúde. Quer dizer, a capacidade de você ter um relacionamento autêntico possibilita que você tenha alguém que você possa ligar às 3, 4 horas da manhã. Agora, se você está conectado lá, você não faz vínculo. E ao não fazer vínculo, olha, você vai falar no Facebook, você vai falar com quem estiver acordado, né? Porque você não vai ter essa pessoa. Aliás, é muito pejorativo nesse termo amigo que as redes sociais acaba pegando. Mas, Ciro, voltando então ao nosso assunto, quais são as características de uma pessoa compulsiva? Quando que eu sei que eu sou compulsivo para alguma coisa? Tá. Então, nós estamos falando de 3 tipos de problema. O primeiro problema é o transtorno obsessivo-compulsivo. Que é o toque. Toque. É aquela pessoa que não pode ver uma coisa torta, é isso também? Então, na verdade, a pessoa cria rituais para evitar pensamentos dentro da sua cabeça. Então, normalmente, ele é muito rigoroso com algumas coisas, né? Por exemplo, tem um vaso que está fora do lugar, um quadro. Ou ele tem que contar, ele tem que fazer soma de placas, por exemplo, ou ele tem que lavar as mãos. Começa realmente a ser prejudicial, se afeta a sua vida social, ou mesmo traz problemas de saúde. Eu mesmo já tive toques assim, muito graves, que eu vi, por exemplo, que o paciente vinha com a mão enfaixada. Ele lavava a mão 30, 50 vezes por dia, porque na cabeça dele tinha uma coisa que a gente chama pensamento intrusor. É um pensamento que entra dentro da cabeça da pessoa e ele cria um ritual para tirar aquilo. Por exemplo, uma pessoa que lava a mão, qual é o pensamento que está vindo? Eu estou contaminado, eu estou com bactéria aqui nas minhas mãos, eu vou ficar doente. Então, ele começa a lavar as mãos. Então, esse pensamento intrusor, o ritual serve para isso, para tirar esse pensamento. Esse é um problema. O segundo problema é o problema da dependência de um comportamento que visa a busca do prazer. Então, nós podemos buscar prazer, só que isso sem limite. Todo prazer tem um limite, né? Mas eu vou buscando cada vez mais, fazendo sempre mais do mesmo para tentar obter mais prazer, o que é impossível. Por exemplo, pode ser até atividade física, fazer 8, 12 horas por dia, se não é um atleta profissional. Gastar de forma desenfreada, gastar ir pro shopping, esfolar o cartão de crédito. Sem dúvida. Eu estou buscando... Uma coisa é buscar o prazer para eu comprar uma coisinha, né? A outra coisa é ficar cada vez mais buscando isso. Isso não tem fim, porque existe um fenômeno chamado... Lá vem palavrão, hein? Acomodação hedonística. O que é isso? Acomodação hedonística. Acomodação hedonística. Então, o prazer que você obtém, né, no consumo de qualquer coisa, aliás, no prazer, no contentamento, vamos chamar assim, ele é limitado. Todo contentamento é limitado. E se você insiste em querer mais desse contentamento quando ele já chegou no seu limite, você começa a cair no vício, na dependência. Você quer mais do mesmo, por exemplo, fazer compra, ficar conectado, enfim. Você quer sempre mais do mesmo. E o terceiro problema é vamos chamar assim, uma corrupção social que nós temos no sentido de evitar, ou tentar, melhor, substituir o contato humano pela tecnologia, o que é impossível. As pessoas acabam caindo realmente nessa situação. Acabam caindo nessa situação. Então, o indivíduo, ele perde a sua capacidade de fazer vínculo, ele diminui a sua capacidade de conhecer pessoas. O que é fazer vínculo? É compreender o indivíduo, compreender o outro universo. Como é que eu ganho tolerância? Como é que eu não fico o rei da cocada branca, né? A última tubaína gelada do deserto. Eu começo a entender outros universos. Eu tenho que ter tolerância, eu tenho que aprender a ter uma coisa que a gente chama de compaixão, sofrer junto. Quer dizer, eu tenho que me preocupar com o outro, eu tenho que entrar em contato com o outro, eu tenho que não apenas ser ouvido, mas também ouvir. E isso essa tolerância a gente só ganha com prática. Eu não tenho como aprender a conversar sem ser conversando. Eu não tenho como aprender a tolerar a dificuldade alheia e, eventualmente, ser útil, se não entrar em contato com isso, né? Como é que eu posso? Se eu não botar a mão na massa, é mais ou menos como nadar numa piscina.
Pode estudar o que você quiser, mas ao menos que você entre na água, você não vai saber nada nunca. Você pode teorizar, se conectar com as pessoas pela tecnologia o quanto você quiser. Mas se você não tiver esse contato direto, humano, olho no olho, né, entendendo o universo do outro, compartilhando, nem que seja apenas para dizer, puxa vida, cara, olha, eu não posso fazer nada, mas estou com você, né? Agora, Ciro, a gente tem vários tipos de compulsão. Né? Compulsão pelo videogame, compulsão pelas redes sociais, compulsão por compra, por comida, compulsão por sexo, compulsão por comprar livro, comprar sapato. Não sei se são só as mulheres que acabam pegando mais esse lado. As causas são as mesmas? Não. Então você tem o pensamento intrusor que vem do indivíduo e tem essa busca pelo prazer, né? Então, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo vem um pensamento do tipo, olha, eu estou contaminado com bactéria, eu vou lavar minhas mãos. Então eu lavo 20, 30, 50 vezes por dia as minhas mãos. Esse é um tipo de transtorno. Okay. O outro tipo de transtorno é quando eu acabo buscando sempre mais do mesmo. Eu quero prazer. Esse prazer por comprar, esse prazer por sexo, esse prazer por redes sociais, por Sim. tecnologia? Qualquer coisa. Na verdade, eu consegui prazer em algum momento da minha vida com aquilo e acabo insistindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, sempre na mesma coisa. É como se eu tivesse prazer em comer. Felizmente, o que está falhando aí é um mecanismo chamado saciedade. Por exemplo, se eu vou comer um prato de macarrão, uma macarronada, tem um momento que eu não aguento mais, eu vou parar de comer senão estouro. Quer dizer, o prazer desaparece. Mas essa sensação de saciedade para qualquer coisa, comprar sapato, sexo, seja lá o que for, ela pode começar a falhar. Pode começar a falhar por alguns mecanismos emocionais ou mesmo bioquímicos. São alguns transtornos na química do cérebro que fazem falhar esse mecanismo de acomodação. Como que eu vou me livrar disso? Olha, aí você vai ter que, em primeiro lugar, procurar um especialista, né? O médico especialista chama psiquiatra. Tem gente que confunde, pensa que neurologista, por cuidar dos nervos. Existem alguns neurologistas e bastante competentes que estão avançando para o campo da chamada neuropsiquiatria. Né? Mas, de maneira geral, são os psiquiatras, os neuropsiquiatras, os médicos que atendem esse tipo de problema e que fazem um diagnóstico. Então, ele vai ter que ver se aquilo é um problema psicológico, se foi um comportamento que foi aprendido, se foi um desvirtuamento na sua rotina de comportamento ou se tem um transtorno bioquímico que está por trás. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade, tem uma baixa de serotonina cerebral, isso precisa ser de alguma maneira corrigido, né? Então, o necessário é que você tenha uma busca por esse diagnóstico, um diagnóstico apurado, para que haja uma conduta correta. Eu dei 3 exemplos de comportamentos distintos, mas aí abre chaves, né? Então é preciso realmente procurar um especialista. Essa sociedade capitalista que a gente vive, essa correria, principalmente das cidades grandes, acaba estimulando mais a compulsão? Olha, sim, existem alguns estudos, principalmente nos Estados Unidos, de algumas cidades que originalmente não tinham tanta competitividade. As pessoas viviam em mais harmonia, né? Quando apareceu a competição, quando apareceu principalmente a propaganda, mudou uma crença na cabeça das pessoas que dizia o seguinte, olha, você tem que ser melhor do que o outro. Quando apareceu isso, as pessoas passaram a comprar mais, a querer aparentar ser mais. E aí nasce uma questão de competição que realmente deixou as pessoas doentes, literalmente doentes. Apareceu diabetes, apareceu hipertensão, apareceu doença coronariana, onde antes não existia. Então, essa vida doida que a gente diz é uma vida agressiva e competitiva. Então, presta atenção se você não está se perdendo na agressão e na competição, na agressividade e na competitividade. Isso deixa doente. É a pessoa que se julga compulsiva que consegue perceber esse comportamento ou são os amigos, a família ao redor ali que vai acabar dando uma orientação, olha, calma, vamos frear esse seu comportamento? Olha, no transtorno obsessivo compulsivo, normalmente a própria pessoa percebe. No transtorno que é dessa chamada acomodação hedonística, nessa dependência, às vezes a pessoa não percebe. Precisa alguém falar, olha, cara, você está exagerando um pouquinho. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ciro Massi, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Se alguma dúvida ficou, tudoposso@redefamilia.com.br. Maria Cândida, agora é com você novamente.